E nessa temporada desse podcast, a gente está se aprofundando num assunto que pede urgência nesse momento, que é sobre a questão da saúde mental nas organizações. Aquilo que, na verdade, a gente sabe que nos faz bem, ou aquilo que a gente sabe que não nos faz bem e que a gente continua repetindo. Especialmente agora, com mudanças de norma, nova NR1 que tanto se fala, mas também conectando a questões da NR17, entre tantas outras normas que estão aí que a gente precisa de fato olhar com profundidade para criar ambientes mais saudáveis para as pessoas trabalharem. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Da Mente ao Ambiente. Eu sou Priscila Benck, sou arquiteta, também sou consultora internacional de qualidade em ambientes de trabalho. E através desse podcast, a minha intenção é provocar reflexões, conhecimento, práticas sobre o universo da arquitetura, do design de interiores, conectado ao comportamento humano, à saúde mental das pessoas dentro das organizações. Eu acredito profundamente que o ambiente físico ele tem um papel direto na forma como a gente pensa, como a gente se comporta e como a gente age dentro dos nossos ambientes. E nessa temporada desse podcast, a gente está se aprofundando num assunto que pede urgência nesse momento, que é sobre a questão da saúde mental nas organizações. Especialmente agora, com mudanças de norma, nova NR1 que tanto se fala, mas também conectando a questões da NR17, entre tantas outras normas que estão aí que a gente precisa de fato olhar com profundidade para criar ambientes mais saudáveis para as pessoas trabalharem. Esse podcast é uma realização da empresa Qualidade Corporativa Smart Workplaces que eu fundei justamente com este objetivo. A gente ampliar a nossa consciência sobre como que os ambientes físicos têm um impacto, sim, na performance, na saúde mental das pessoas, no bem-estar do ser humano. E esse episódio, na verdade, ele vai fazer uma compatibilização de vários assuntos que a gente tratou em episódios anteriores, inclusive onde eu recebi convidadas, grandes autoridades no assunto da saúde mental, para a gente poder reforçar alguns pontos que foram falados, assim como eu quero te incentivar a refletir sobre alguns aprendizados que eu tive e que talvez podem ser muito úteis para você. Então, eu não sei se você assistiu ou não os episódios anteriores, e fique tranquilo, se você não assistiu, você pode fazer isso depois. Te convido agora a ficar aqui comigo, para que a gente possa seguir por 5 principais pontos que conectam o assunto da saúde mental com os ambientes físicos de trabalho. Vale ressaltar que as convidadas que eu tive a honra de receber aqui no nosso estúdio do podcast Da Mente ao Ambiente foram grandes autoridades. Lúcia Sebem, um dos grandes nomes hoje do nosso país, especialmente na questão de gestão de riscos psicossociais, que tanto está se falando hoje, especialmente envolvendo a nova NR1, e também a Alessandra Becker, uma grande especialista aí na área de comunicação e felicidade no trabalho, que traz muito o quanto que o ambiente, também físico, tem um papel fundamental aí na forma como as pessoas se sentem nas organizações. E aí, a partir dessas conversas, a partir dessas reflexões, eu trouxe aqui 5 principais aprendizados que eu tive e que foram muito inspirados nas falas e nas contribuições das nossas convidadas. O primeiro deles tem a ver com a frase que a Lúcia trouxe sobre a urgência da humanização. E por que eu destaquei este ponto para a gente começar falando aqui nesse nosso episódio que vai fazer essa amarração, né, essa compatibilização de assuntos? Porque ela falou muito na conversa sobre resgatar o óbvio. Aquilo que, na verdade, a gente sabe que nos faz bem, ou aquilo que a gente sabe que não nos faz bem e que a gente continua repetindo. Ela trouxe, inclusive, que eu achei bastante interessante, o quanto que a humanidade, a gente mesmo, se perdeu nos nossos objetivos. Se o trabalho hoje representa grande parte da nossa vida, por que que a gente ainda assume crenças antigas de que para ter sucesso a gente precisa chegar na exaustão? De que para ter sucesso a gente precisa virar noites, né, e ficar sem dormir? Por que que a gente ainda tem essas associações que são crenças mesmo, que a gente carrega a partir de gerações passadas e que hoje nos cobram tanto? E parece que a gente nunca tá bom o suficiente, parece que a gente sempre tem que trabalhar a mais e não se permite olhar também para a sua qualidade de vida, para a sua saúde em relação ao seu trabalho. A gente falou um pouquinho sobre as diferentes gerações
porque vem aí uma nova geração no mercado de trabalho que está vindo um pouquinho diferente, com uma consciência mais ampla e que está provocando, inclusive, as organizações a olharem para esse assunto com mais urgência se querem, de fato, manter essa geração como talentos na sua organização. E depois, a Alessandra também trouxe muito bem o quanto que o trabalho, o quanto que a nossa carreira tem um papel fundamental na nossa vida, já que ela ocupa tantos anos, né, do nosso dia a dia. E o quanto que essa carreira, que esse trabalho está nos ajudando a promover mais bem-estar, ou o quanto esse nosso trabalho está nos adoecendo. E se a gente olha para dados hoje sobre saúde mental, a gente vai ver que, sim, vivemos um momento bastante delicado no Brasil, mas esse problema não é só nosso, é no mundo inteiro. A gente tem hoje dados de que 1 em cada 8 pessoas no mundo estão vivendo com um transtorno mental. No Brasil, a situação se intensifica, sim, já acontecia isso antes da pandemia, onde 1 a cada 5 pessoas já sofria de algum tipo de transtorno mental, e hoje esse número chegou a 1 a cada 4 pessoas. Então, provavelmente você que está me ouvindo conhece alguém entre 4 pessoas que talvez esteja sofrendo de alguma questão mental, ou você mesmo já passou por essa experiência. E sabe o quanto isso é desafiador, e sabe o quanto isso é prejudicial. E aí, quando a gente olha para esses dados hoje, e a gente procura entender, tá, mas por que que isso está acontecendo, né? E quando a gente conversa com especialistas como as que eu convidei aqui, a gente vê vários fatores que podem estar influenciando nesse momento em que vivemos, e por que a saúde mental ela precisa ser uma urgência. Um dos pontos que a gente pode trazer é a própria questão da tecnologia. Então, hoje se desenvolveu tanto a inteligência artificial, né, os recursos tecnológicos que a gente tem acesso, que vêm como ferramentas para facilitar a nossa vida, mas que ao mesmo tempo criam essa dependência e criam esse excesso de informações que a gente tem o tempo todo, gerando uma sobrecarga, inclusive. Tem estudos que já estão mostrando dependência não só de telas, mas dependência de inteligência artificial. Pessoas que não conseguem mais se desconectar do ChatGPT ou de outros recursos. Então, quando a gente começa a olhar para o quanto o desenvolvimento da tecnologia está nos impactando, influenciando a nossa saúde mental hoje enquanto adultos, imagine isso em crianças, em adolescentes, que ainda não têm o seu córtex pré-frontal completamente formado para ter consciência, inclusive, sobre níveis de dependência e que podem estar sofrendo muito mais do que nós adultos. Então, não é à toa que quando a gente fala sobre questões extremamente graves de suicídio, a gente vê números aumentando também em crianças e adolescentes. Isso é tão grave que intensifica a fala da Lúcia sobre a urgência de olhar para o óbvio. Se está existindo esse tipo de adoecimento, levando a casos extremos como suicídio, é óbvio que a gente precisa falar sobre isso. E é óbvio que a gente precisa agir a partir disso. E daí fica aqui minha reflexão para você que me ouve, independente do seu cargo, independente da sua atividade profissional. Mas o que você pode fazer para melhorar a sua saúde mental? Para melhorar a sua relação com o trabalho? E a minha provocação ainda maior, para melhorar os ambientes físicos que você frequenta, para te ajudar a promover mais saúde mental. Porque esse é o grande ponto aqui. Poucas pessoas têm consciência de que tudo ao nosso redor, fisicamente falando, também está impactando na nossa mente e no nosso corpo. A gente tem muitas normas aí para seguir, especialmente quando a gente faz ambientes de trabalho, quem projeta espaços de trabalho sabe disso, e por muito tempo a gente falou sobre a NR17, que é uma norma regulamentadora que trata especificamente sobre ergonomia. Só que a ergonomia a gente precisa entender que não é só a sua postura, não é só a sua relação com o computador, com a cadeira. Ergonomia é um conceito muito maior, que envolve sim uma preocupação em cuidado com a saúde física, mas também com a saúde emocional. Então, quando vem uma nova norma como a NR1, provocando as empresas, e todas as empresas precisam olhar para riscos psicossociais, a gente está falando em envolver também a NR17, envolver ergonomia, e todas as empresas precisam olhar para isso. Para evitar, e de novo, trazer o óbvio, que as pessoas não adoeçam mais dentro das organizações. Se a gente tem uma organização que está gerando um tipo de adoecimento nas pessoas, a gente precisa olhar, sim,
para essa organização, para a dinâmica de trabalho que existe ali, para a jornada de trabalho que existe ali, mas a gente também precisa olhar para o ambiente físico onde essas pessoas estão inseridas e estão trabalhando ali. Então, para mim, esse primeiro ponto que fala da urgência pela humanização vale para tudo. Vale para olhar para essas normas, para olhar para os dados que estão acontecendo hoje, para os prejuízos que estão acontecendo hoje para as empresas, e também para olhar para os ambientes físicos, a urgência de olhar para esses ambientes físicos onde as pessoas trabalham e, de fato, criar estratégias mais saudáveis que a gente possa aplicar nos ambientes, ajudando as pessoas a promover mais saúde mental. Faz sentido isso para você? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Um segundo ponto, que vai ter conexão, claro, porque eu trago esses 5 pontos aqui muito influenciada e inspirada nas conversas dos episódios anteriores, mas um segundo ponto que para mim fez muito sentido é entender a relação entre saúde mental e essas normas, como a NR1. Né? E ter essa clareza de que a gente está falando de gestão de saúde mental é diferente de gestão de riscos psicossociais. E a Alessandra trouxe isso muito bem, o quanto que, se a gente quer promover mais saúde mental, a gente precisa sim olhar antes para o que está fazendo as pessoas adoecerem. Olhar para esses riscos nas organizações. A Lúcia também trouxe isso muito bem. Então, quando a gente fala de gestão de riscos, é olhar para aqueles pontos que estão adoecendo as pessoas, olhar para o ambiente e o que ali pode estar gerando, então, esse prejuízo físico e emocional nas pessoas. E depois que a gente consegue criar um programa para mapear esses riscos e criar uma ação do que fazer para evitar que as pessoas adoeçam, ou minimizar esses riscos, a gente precisa aí sim olhar para uma promoção de saúde, que vai contribuir, e a Alessandra também traz muito isso na parte da felicidade do trabalho. Ela disse em vários momentos, não tem como eu falar de felicidade do trabalho se a pessoa está num ambiente que está adoecendo. E esse ponto é legal a gente ter clareza, para quem está me ouvindo que é arquiteto e designer, porque existe uma diferença muito grande na hora de você projetar um espaço, e vamos imaginar que um espaço físico de trabalho simplesmente cumprindo normas. Quando a gente fala de normas brasileiras, as NBRs, ou mesmo as NRs, que são as normas regulamentadoras, como eu citei aqui, NR17, NR1, mas existem várias outras que precisam ser cumpridas. Se eu só olho para a questão das normas, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou evitando que a pessoa adoeça. Sim, minimamente, criando um ambiente seguro e saudável. Preciso fazer isso. Só que o meu convite aqui é que a gente possa ir além disso. E vou fazer aqui uma associação com uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria das necessidades humanas. Se a gente olha para essa teoria de Abraham Maslow, a gente vai saber, vai entender que existe uma hierarquia de necessidades humanas. Por isso que até a simbologia dessa teoria, ela é uma pirâmide. Onde na base, a gente tem necessidades básicas humanas, como, por exemplo, a questão da nossa fisiologia, da nossa sobrevivência. Então, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? Todas as questões fundamentais para a gente garantir um nível mínimo de sobrevivência. À medida que a gente vai subindo camadas nessa pirâmide, a gente vai entrando em necessidades mais complexas do ser humano. Necessidades de pertencimento, necessidades de relações, necessidades de estima, até chegar num peak experience, né, que ele chama, que é uma autorrealização, uma felicidade extrema. E é muito legal a gente entender que existe essa hierarquia de necessidades, porque se a gente fala em cumprir normas, a gente está garantindo o nível básico humano. Sobrevivência, a pessoa ela não adoece cumprindo normas de um ambiente. Ótimo. Mas se a gente quer promover saúde mental, a gente precisa começar a olhar para as necessidades humanas mais complexas. Como é que esse ambiente de trabalho pode, talvez, promover relações mais saudáveis? Como é que o ambiente físico pode incentivar as pessoas a se relacionarem melhor? Como é que o ambiente físico pode incentivar as pessoas a ter uma autoestima mais positiva? Como é que o ambiente físico pode incentivar as pessoas a se sentirem melhor, a terem mais felicidade, a ter uma experiência máxima de alegria dentro do ambiente de trabalho? Você já parou para pensar sobre isso? Isso muda o jogo. Isso, inclusive, muda o nosso papel enquanto profissional da arquitetura e do design. Porque se é para ir lá na empresa simplesmente para cumprir norma, hoje temos uma inteligência artificial que é só eu colocar para ela quais as normas que ela tem que cumprir, ela vai saber fazer um projeto. Agora, chegar em camadas mais complexas, humanas, que exigem, sim, na nossa atividade profissional,
uma escuta ativa do colaborador, uma observação da prática do trabalho das pessoas no ambiente em que elas estão, a gente está entrando em outros níveis. E daí sim a gente consegue atingir outras camadas de necessidades e satisfação humana. E é esse o ponto aqui. Então, se a Lúcia, se a Alessandra trazem que, sim, precisamos criar um ambiente seguro, tirar riscos, nós vamos fazer isso através do ambiente físico. Vamos, cumprindo normas. Mas não basta só isso. O que mais a gente faz daí para promover saúde mental, saúde física? E o ambiente físico é uma ferramenta também para isso. Então, a gente precisa ampliar nossa consciência. Um terceiro ponto que eu vou trazer aqui tem a ver com uma fala que me tocou muito da professora Lúcia, que diz o seguinte: ser humano aprende mais pela dor. E quando a gente conversou um pouquinho sobre isso, ela trouxe inclusive casos de suicídio laboral, né, trazendo que muitas empresas, infelizmente, precisa acontecer algo muito grave para ser tomadas determinadas atitudes. E esse ponto, gente, me conectou e me lembrou muito da minha própria formação em arquitetura corporativa. Quando eu fui estudar esse assunto na Alemanha, né, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, morar um tempo lá, e depois daí eu voltei para estudar, para mim ficou muito claro o quanto que a cultura daquele país influenciava na forma de projetar os ambientes. O que eu quero dizer com isso? Um país, e eu posso até dividir aqui uma questão bem pessoal, a minha avó era alemã, né? Então eu tive uma convivência muito próxima. Ela veio no início da Segunda Guerra, conseguiu vir para o Brasil, toda a família, e eu lembro muito da minha avó falando o quanto foi a experiência de guerra, o quanto foi a experiência de você ouvir sirenes, porque estavam vindo aviões bombardear a cidade, o quanto ela, enquanto criança, com 7 anos de idade, viu pessoas sendo atingidas por essas bombas e morrendo na frente dela. Um país, e eu fico até arrepiada falando isso, porque um país onde nasce uma geração com esse tipo de impacto muda uma consciência, muda um respeito pelo ser humano, pela vida. E é por isso que quando eu estudei lá e morei lá e trabalhei lá, me chamou muito a atenção o quanto o óbvio que a gente falou do ponto anterior é muito mais óbvio para ele, não precisa ser dito para um país que já viveu muita dor. Falar sobre prevenção é algo óbvio. Eu vou botar e vou especificar uma cadeira que segue normas de ergonomia, por quê? Porque é óbvio que se eu não fizer isso, a pessoa vai ficar sentada numa cadeira que vai adoecer ela, que vai gerar uma hérnia de disco, que vai gerar alguma lesão. Então, aquilo que era óbvio lá, eu lembro quando eu voltei para o Brasil e comecei a falar sobre isso aqui, meu Deus, parecia que eu falava grego. Porque a prevenção ainda não era clara. Isso me conectou muito com essa fala da Lúcia, quando ela disse, né, que o ser humano aprende mais pela dor. Infelizmente, ainda aprende mais pela dor. Infelizmente, a gente ainda precisa passar por situações muito extremas para tomar atitudes diferentes. E eu vejo que é o nosso papel de quem tem essa consciência mais ampliada de que você pode aprender e tomar atitude sem passar pela dor, que a gente possa ter voz e divulgar isso e falar sobre isso. Eu quero poder ajudar os meus clientes a não precisar passar por uma situação de suicídio dentro da empresa que não só vai ter um impacto, óbvio, psicológico em todo mundo, negativo, mas vai ter um impacto financeiro para aquela empresa muito grande também. Então, o que a gente pode fazer hoje para ampliar a consciência das pessoas para que você não precise passar pela dor extrema, para tomar uma atitude mais sustentável, né? Inclusive, esse termo veio tanto pela Alessandra quanto pela Lúcia. Algo que seja humanamente sustentável, a sustentabilidade humana. Uma empresa que não pensar hoje sobre essas questões de saúde mental, ela não vai se sustentar no futuro. Ela não vai ter quem contratar no futuro. O que adianta? E a Alessandra trouxe isso muito bem, né? A gente tem momentos que talvez vai ser mais intenso no trabalho, mas isso não pode permanecer por muito tempo, porque isso não é sustentável para ninguém. Nem para o ser humano, nem para a organização. Então, que a gente possa
e até anotei aqui também, a própria Lúcia trouxe, né? Talvez essa consciência, essa ampliação de consciência, se ela não vier por si só, ela vai vir a partir de uma cobrança. E é por isso que uma norma, ela tem sim um papel de uma mudança de atitude das pessoas, das empresas. Mas tomara, e é um dos meus objetivos, inclusive aqui, que a gente consiga ampliar essa consciência para evitar passar por uma dor extrema e daí assim a gente mudar algo, né? Um quarto ponto que eu anotei aqui, que eu acho que merece também uma reflexão, e eu trago uma fala da Alessandra, que absolutamente tudo comunica. Tudo comunica desde uma cultura da empresa, que a partir das suas regras vai comunicar o quanto ela se preocupa ou não com o colaborador, assim como o ambiente que ela vai oferecer para esse colaborador também vai comunicar o quanto ou não existe uma humanização ali. E aí, quando a gente falou sobre isso, sobre símbolos no ambiente, me vem muito em mente o quanto que esses símbolos, eles estão, gente, às vezes através de pequenas ações. Quando a gente vai projetar uma sala de reuniões, por exemplo, a escolha que a gente vai fazer sobre o formato de uma mesa, o formato da mesa já é um símbolo. Se eu quero uma reunião mais colaborativa e trouxer uma mesa circular, eu vou ter muito mais sucesso de que, de fato, essa reunião vai ser colaborativa do que se eu trouxer uma mesa retangular, onde vai ter uma pessoa que vai sentar na ponta, em que inconscientemente, isso é uma herança que a gente já traz, de que a ponta é o ponto focal, e a pessoa que sentar na ponta, ela vai ter mais voz. Então, é importante a gente olhar para os espaços físicos entendendo que tudo está comunicando. E a gente precisa intencionar qual é o objetivo que eu quero comunicar na criação desse espaço. É por isso que quando a gente vai fazer um projeto para um ambiente, a gente precisa levar em consideração qual é o objetivo do sentimento que a gente quer despertar ali. Essa intenção do sentimento vai ditar tudo que eu for fazer nesse ambiente. Todos os símbolos que eu vou colocar nesse ambiente para reforçar essa experiência, para reforçar esse sentimento que eu quero provocar. Entende? Então, eu acho que aqui a gente assume também a nossa responsabilidade sobre olhar para diversos fatores do ambiente físico que estão, de fato, influenciando na experiência das pessoas. Aquilo que a gente não especificar corre o risco de ter um efeito contrário. E daí, quando eu digo vários elementos, a gente está falando de variáveis ambientais aqui, inclusive falei sobre isso na abertura, inclusive dessa temporada, onde a gente tem hoje muitas evidências científicas de que existem elementos visíveis, a iluminação, as cores do ambiente, a presença de vegetação, tudo isso são informações que a gente vai visualmente trazer para o nosso sistema nervoso e a partir disso a gente vai ter um determinado comportamento. Mas existem variáveis invisíveis que a gente também precisa considerar e que muitas vezes são esquecidas nos projetos. Não é à toa que a acústica, novamente, é um ponto que está sendo mais falado como um desafio dos espaços físicos. Porque muitas vezes a questão do conforto acústico não nasce no projeto. Ela tenta ser resolvida posteriormente, depois que o layout já está feito. Isso gera um custo absurdo. Assim como muitas vezes a gente não consegue atender normas de acústica. Por outro lado, a questão dos aromas, são pouquíssimas as empresas que olham para isso e perdem a oportunidade de especificar, então, uma variável invisível e que pode ter um potencial absurdo de mudança de comportamento nas pessoas. Então, essa ampliação de consciência a gente precisa ter. Tudo comunica. O ambiente, ele não é neutro. Tudo comunica e tudo vai gerar um impacto positivo ou negativo para as pessoas. Precisamos ter essa clareza. E um último ponto, que para mim ficou muito evidente, e é uma característica, inclusive, desse podcast, é o seguinte. Todo convidado que eu recebo, eu peço antes para que eles me enviem uma imagem de um ambiente que simbolize para eles, que represente para eles um ambiente que gere um bem-estar e, de preferência, que tenha conexão com a questão do trabalho, né, que é a temática que a gente aborda aqui. E foi muito interessante ver as imagens da Alessandra e da Lúcia. E se você não viu os episódios anteriores, está tudo bem, porque eu vou descrever aqui a minha percepção sobre essas imagens. A Lúcia trouxe um ambiente onde ela diz que ela trabalha em meio à natureza, e a Alessandra trouxe um ambiente coletivo, na verdade, de uma imersão que ela participou e que marcou muito ela, onde nesse ambiente também tinha uma grande área externa que dava visibilidade a partir desse local interno. E as pessoas estavam em círculo, enfim. O que me chama muita atenção nesses ambientes que elas enviaram? De fato, presença da natureza
nas duas, né? E esse ponto da presença da natureza, da biofilia, é algo que cada vez mais a gente vê uma necessidade do ser humano de reforçar esse contato. Não é à toa que isso acontece. Se a gente vai olhar para o próprio desenvolvimento do ser humano, a gente se desenvolveu num meio natural. E a gente ainda herda essa necessidade de estar em contato com a natureza. Isso é muito maravilhoso, porque hoje a natureza, ela tem sim esse poder de nos restaurar após uma atividade estressora ou durante um estilo de vida mais agitado. A própria Alessandra disse, né, eu gosto não só de fazer uma atividade física numa academia, mas eu gosto de caminhar no parque, porque me nutre estar conectado com a natureza. E é sobre isso, quando a gente entende aquilo que nos faz bem, isso passa a ser um recurso. Então você pode intencionalmente pensar naquilo que te nutre e de fato se expor a isso. Os ambientes são perfeitos para fazer isso, para ser uma ferramenta como essa. E tem evidências hoje que mostram, inclusive, que a natureza ela tem um poder preventivo de situações estressoras. Então, se a gente se expõe antes de situações que são mais desafiadoras, a gente também vai ter um benefício melhor posterior. Então, é muito interessante ver que as duas trouxeram imagens de ambientes de trabalho conectado com o meio natural. E o quanto que isso já traz essa sensação de melhor bem-estar. E é interessante essa questão que, claro, talvez não é para todo mundo, e a própria Alessandra trouxe um termo que eu adorei, né, que ela disse que ao invés da gente pensar em personalização, a gente deve falar em pessoalização, porque olhar para persona significa olhar para um grupo, e nesse caso não, a gente vai ver que as percepções são individuais. E a pessoalização dos espaços físicos é o melhor dos caminhos. Claro que é um desafio, eu sei que é um desafio. Eu atuo com o meio corporativo. Como é que a gente vai pessoalizar um ambiente físico se as pessoas são muito diversas uma das outras? E tem percepções diferentes sobre todos os estímulos ambientais. Mas cabe aqui a gente identificar talvez quais são aqueles que, para muitas pessoas, pode ter um efeito positivo, como é o caso da biofilia. Ou mesmo se a gente puder oferecer dentro de uma organização diferentes tipos de ambiente, que as pessoas escolham aqueles espaços para trabalhar que melhor vão atender ao seu momento, ao seu dia, gente, porque tem dias que a gente está de melhor humor, tem outros que não. Tem dias que eu quero ficar mais quietinho, tem dias que eu quero me comunicar mais com outras pessoas. Então, se a gente consegue dar essa autonomia, e a gente sabe que a autonomia é um dos pontos principais para a satisfação humana, dar autonomia para as pessoas de escolher o espaço que melhor vai atender elas para as necessidades, esse é o melhor dos mundos. Então, essa reflexão da gente... A gente já falava, né, na arquitetura muito sobre personalização dos espaços, mas eu adorei a provocação da Ale. Vamos pessoalizar os espaços? De que forma que a gente consegue fazer isso? Oferecendo uma autonomia da pessoa escolher aquilo que melhor atende a ela. Seja numa sede, num escritório, seja na possibilidade de se trabalhar em casa. Por isso que hoje esse mundo híbrido que a gente vê, de algumas empresas que seguem dando a possibilidade das pessoas alguns dias trabalhar em casa para algumas atividades, também pode ser uma boa solução. Então, a partir desses 5 pontos, e vamos recapitular aqui o que foi falado, então, tanto a questão da urgência da humanização, tanto a questão de entender o que de fato é saúde mental e o que de fato é essas mudanças de norma que a gente está vendo. Falamos sobre o terceiro ponto, o ser humano aprende mais pela dor, né? Mas o que a gente pode fazer, talvez, para evitar uma dor extrema e ampliar a consciência das pessoas. Um quarto ponto, tudo comunica, inclusive o ambiente, é cheio de símbolos. E o quinto ponto, a questão da pessoalização versus personalização, que foi muito bem representada aqui, através das imagens que as convidadas mandaram sobre os seus ambientes. Faz sentido esse assunto para você? Surgiu alguma reflexão? Eu quero muito que a gente siga conversando sobre este tema. A partir desse episódio aqui, a gente vai fechar essa temporada de saúde mental, virão próximas, mas eu quero muito saber como foi para você esse assunto, essas reflexões. Eu acredito demais que, através desse podcast, a gente pode ampliar a consciência sobre alguns assuntos, assim como poder disseminar esse tema, poder levar adiante. Então, se você trocar com alguém aí do seu meio sobre este assunto, para mim já vai ter sido muito válido ter feito toda essa temporada. Agradeço a sua presença até aqui.
Por favor, siga nos acompanhando nas redes sociais, onde a gente divulga o calendário desse podcast. E te convido a estar conosco, então, nos próximos episódios. Um grande abraço e até lá!